Vamos começar nossa aula hoje sobre arte 1 do Instituto Federal de Educação e eu trago aqui para vocês a pergunta: por que estudar a cultura grega? Então, os gregos, eles são nossos povos de origem. Nós temos uma forte influência da cultura grega no mundo ocidental que está relacionado principalmente à nossa forma de escrever, até porque alfabeto vem das duas letras do alfabeto grego, alfa e beta, tá certo? E nós temos o apogeu dessa cultura como influência da nossa cultura ocidental entre os séculos 5 e 4 a.C. E na atualidade eles são os fundadores dessa nossa cultura ocidental, que envolve música, atitude, filosofia e a própria estética. Então nós temos aqui, por exemplo, as 9 musas, que são seres mitológicos inspiradores do mundo das artes. Então elas são as 9 filhas da deusa grega Mnemosyne, atribuída a capacidade de inspiração artística e científica. Então as musas, elas preservam a cultura e o conhecimento. Por isso também elas são protetoras da educação. Seu templo era chamado de museu. Daí vem outra referência da nossa cultura ocidental. Nós temos um museu como uma casa que guarda a memória. Daí vem o nome Mnemosyne, ok? Que tem a ver justamente com a memória. E como a casa das artes também. E nós temos toda a relação com a arte naturalista, com a estética, que representa nesse momento a nossa busca pela beleza, a busca pela verdade no caso deles, porque era uma arte relacionada principalmente à questão naturalista. E o que quer dizer uma arte naturalista? Segundo as funções da arte, já faladas para vocês, dentro da questão estética, são funções predominantemente que procuram copiar a natureza do jeito que ela é. Assim como existe a filosofia na busca da verdade, existe a escultura naturalista na busca dessa aparência verdadeira. Mas essa é uma aparência idealizada, que busca representação do belo, que também é um conceito grego e se refere a questões como forma, padrão, proporção. Ok? Nós temos aqui também a questão da música, tá certo? Que é influenciado por essas musas. Aqui na Grécia é chamada de musike, que designava uma manifestação que integrava o que hoje chamamos de música, dança e poesia. Então era um grupo de atividades artísticas relacionadas entre si. Com o advento da cultura ocidental, nós tivemos a separação entre literatura, música e até mesmo a dança no nosso período moderno, tá certo? Então, nós temos histórias originárias da Grécia que influenciaram a nossa cultura, nós temos esculturas, nós temos comportamentos, nós temos filosofias que influenciam toda essa nossa cultura, nosso arcabouço ideológico e artístico grego. A cultura grega ela foi tão intensa que mesmo ela dominada pelos romanos de forma militar, os romanos a adotaram para si. Então vem aquela pergunta: como essa cultura, como essa arte grega chegou até nós aqui, por exemplo, da América? Nós que viemos dos índios, que depois fomos colonizados por portugueses, que chegaram aqui a cultura afro e depois se tornou afro-brasileiro. Então a pergunta é: essa cultura, como ela conseguiu nos influenciar? Porque ela é tão sugestiva, tão forte, e mesmo utilizando elementos de uma religião pagã, ela conseguiu influenciar nossa arte brasileira. Passando para o próximo. Nós temos aqui uma escultura que ela teve uma força de sugestão tão intensa que ainda hoje ela é presente na nossa cultura. Então, estou me referindo à escultura das Três Graças, como nós podemos ver aqui, ao alto e à esquerda, tá? Então, essa é uma das 16 cópias romanas encontradas no conjunto, as Três Graças. É uma das mais bem conservadas, embora as esculturas que representam as deusas
estejam sem cabeças e com os braços quebrados. Então, são esculturas muito antigas e a própria ação do tempo sobre a escultura fez com que ela se acabasse, com que ela chegasse aos poucos pedaços até nós. Mas é informação suficiente para gerar uma pintura de Rafael, por exemplo, para gerar uma informação de uma arte moderna influenciada pelo cubismo, ou mesmo uma fotografia da dançarina estadunidense chamada Isadora Duncan. Ok? Mas o que é que significam as três graças? Para os gregos, as graças eram deusas que acompanhavam Afrodite, a deusa do amor, e a serviam. Elas foram associadas a valores como beleza, abundância e alegria, simbolizando as melhores coisas da vida. Conhecemos a representação das deusas cultuadas na Grécia Antiga, por intermédio de cópias feitas pelos romanos, de um conjunto de esculturas no qual as três jovens figuram nuas, abraçadas, uma delas de costas, algo tão inusitado no mundo da arte clássica, tá certo? Então é um conjunto que tem toda uma simbologia pagã para a cultura grega e que foi tão intensa que influenciou também a cultura romana. Vamos para o próximo. Nós temos aí uma representação arquitetônica de um templo grego. Contando rapidinho essa história aqui, nós temos aqui o tópico chamado A Ordem e o Caos. Por que isso? Porque a época áurea da arte, da história grega, ela ocorreu justamente no período clássico. E ela nasceu após o caos que foi a guerra entre o exército da Pérsia, que lutou contra o exército grego. Então a cidade de Atenas, reconstruída após essa guerra, encontrou seu período áureo. Por isso que do caos surgiu a ordem. Por isso essa referência ao título. Simbolizou o término do conflito e o início de uma nova era de poder, prosperidade e principalmente o apogeu intelectual. Então nós temos aí o exemplo de construção com os símbolos principais adotados na cultura grega. Nós temos aqui essa peça que nós chamamos de frontão, que ela é uma peça triangular. Vale lembrar para vocês que o conjunto ele é construído a partir do mármore, sua grande parte estrutural, que esse mármore ele foi retirado de uma mina descoberta a 12 km de Atenas, que o projeto também incluía outros templos. O Partenon se tornou símbolo da civilização clássica, ocupando o ponto mais alto da Acrópole. O Partenon foi dedicado à protetora da cidade, a deusa chamada Atena, deusa da guerra e da sabedoria. Bom, e qual tipo de religião, digamos assim, que ela era ministrada, que ela era produzida nesses templos? Observe que os templos eram lotados de coluna, de paredes, de esculturas, então poucas pessoas cabiam lá dentro. Porque, na verdade, essa religião grega cívica, ou seja, que eles tinham uma finalidade política e religiosa, eram construídos não só para celebrar seus deuses, mas para celebrar o orgulho da cidade, para abrigar e honrar as esculturas de suas divindades protetoras. Então nós temos aqui elementos como colunas, lembrando para vocês que as colunas se classificam em 3 ordens: dórica, jônica, coríntia, conforme seus povos de influências, suas épocas e seus elementos decorativos. Mais adiante, nós temos aqui que o templo era decorado com inúmeras figuras esculpidas em relevo sobre grandes placas de mármore, e nós temos também, atrás do templo, o altar usado para sacrifícios e rituais que envolviam queima de animais, que ficava do lado de fora do edifício, tá certo? Então, diferente do nosso templo cristão, os gregos não assistiam seus rituais no interior. Os rituais ocorriam fora e eles entendiam que o templo era a casa
de seus deuses. Passando adiante. Nós temos aí a pintura em vasos, que passou por duas épocas distintas. Também tivemos uma época do ornamento geométrico no período chamado período arcaico, como nós podemos ver aí na figura na página 104. Nós temos padrões decorativos que são influenciados pela Mesopotâmia e pelo Egito. Então, como os gregos eram hábeis navegadores e viajantes, eles coletavam essas informações e traziam e significavam e ressignificavam nas suas obras. E os vasos eram escolhidos, eram lugares privilegiados para a escolha para contar essas histórias. Então, a princípio, nós temos aí a fase negativa, em que os vasos são pintados com a tinta preta, e esse fundo laranja, meio ocre, meio avermelhado, é justamente a textura do barro. Eu coloquei essa figura aqui em destaque para vocês observarem a riqueza das texturas produzidas com essa ponta afiada, que ela, no caso, ela esculpia, ela tirava essa tinta, certo? Então, uma obra de arte delicada, uma obra de arte minuciosa, que utiliza formas geométricas, que utiliza texturas. E também nós temos aqui uma outra característica, que são no lugar de cortar o fundo, cortar a figura. Então a consequência disso é que nós vamos ter uma arte de caráter mais realista. Então nós temos aqui são as imagens vermelhas no fundo preto, e aqui nós temos as imagens pretas no fundo vermelho, assim chamada, tá certo? E quais eram esses tipos de vaso? Nós temos a cratera, nós temos a ânfora, que são os principais recipientes decorados com essa característica das pinturas gregas. Próxima manifestação, nós temos aqui a escultura. Bom, para os gregos, a escultura é sinônimo de bem, porque para eles o que era belo estava ligado de forma indissociável com o bom e o verdadeiro. Então, acima de tudo, a beleza, que era um padrão relacionado às qualidades visuais, também representavam uma extensão das qualidades sensoriais, ou seja, representavam filosoficamente o bem e o correto. Estava associado assim, dessa maneira. Então, para expressá-lo, os escultores esmeravam-se em representações da figura humana, utilizando bronze ou esculpidos em mármore. No período clássico, então aqui na Grécia Antiga nós temos uma divisão histórica, como falado, em que nós temos a influência da arte egípcia em uma construção ainda de pedra, uma construção que demonstra pouco movimento e muita informação ainda dessa arte egípcia, que foi influência desde os tempos dos fenícios para a cultura grega. Mas nós temos aqui também esse gráfico, nós mostramos aqui a evolução das esculturas, tanto quanto a relação dos materiais, quanto aos temas e os períodos históricos. Lembrando aqui para vocês dos períodos históricos, representados pelas esculturas. Então nós temos aqui o período arcaico, que é considerado o primeiro período da história grega. Nós temos aqui o período clássico, representado pelo Discóbulo. Nós temos aqui a Vênus de Milo, representando um período helênico, um dos últimos períodos da cultura grega. Então nós temos aqui, por exemplo, a representação do movimento aqui do período clássico, e o que permitiu esse tipo de tecnologia de braços abertos, de representação de movimento, do próprio tema, que é o esporte, as Olimpíadas, que está presente na cultura grega, o uso do bronze, que o bronze permitiu, por exemplo, o uso de braços abertos, de uma estruturação mais livre. E nós temos aqui os temas femininos do período helênico. Como você pode observar, a nudez era considerada natural. Nos jogos, os jovens atletas competiam nus e as mulheres costumavam cobrir o corpo com tecidos transparentes muito finos.
Os rapazes cultivavam o corpo, mantendo-se fortes e em boa condição física, de modo a se tornar eficientes soldados. Então, além do objetivo estético, da questão da aparência, existia filosofia, mas ainda existia toda uma cultura militar presente, né, nessas obras que nós podemos observar, esses valores gregos que são muito presentes, que saltam aos olhos quando nós observamos. Praticar esporte era uma forma de honrar os deuses e de manter-se preparado para a guerra. O ritual dos jogos desenvolvia nos jovens o espírito heróico. Então nós podemos perceber com essas esculturas aqui que existia todo o interesse pela cultura grega, mas um interesse de um modo totalitário, que contribuiu para todas as ciências humanas e todo para o nosso costume aqui ocidental. Então nós todos somos gregos do ponto de vista filosófico, estético, do ponto de vista da política e da cultura humana como um todo. Aguardo vocês na próxima aula. Temos agora um teste aí para responder com 4 questões e que logo em seguida vamos comentar para vocês as respostas e vamos compartilhar aqui os nossos conhecimentos e saberes. Um abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!